Posso começar? Bom dia, senhoras e senhores. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e saudar todos que estão acompanhando essa live através das redes sociais, que consiste numa live sobre o cenário jurídico e político das eleições de 2024. Saudamos a imprensa aqui presente, Marcelo Ribeiro, Caderno 7, Anderson Almeida, Coluna Ponto de Vista, e Márcio Vaqueiro, A Notícia. Após a transmissão ao vivo, a live será sintetizada e encaminhada para órgãos de imprensa regionais, como Diário de Santa Maria, Correio do Povo e Zero Hora. Aproveito essa oportunidade também para agradecer a presença dos vereadores, atuais e eleitos, e também a presença dos partidos políticos companheiros do pleito eleitoral em nome de seus presidentes. Demais presentes, suplentes de vereadores, amigos e apoiadores, vice-prefeito e vereador Evandro Baldia Guedes, Dr. Cristiano Weber França e doutora Ana Paula Pinto da Rocha, que acompanham a vereadora Malu e Evandro Guedes na mesa principal dessa live. Antes de mais nada, e para prosseguirmos a live, gostaríamos de deixar registrado nosso posicionamento coletivo quanto à realização deste momento, sendo ele muito importante para a transparência, a ética eleitoral e, portanto, para a nossa democracia. Com isso, passo a palavra para a vereadora e candidata a prefeita no pleito eleitoral de 2024, Malu Bragança. Muito bom dia a todos os presentes. Minha saudação muito especial, Evandro, parceiro de caminhada, nos acompanhou durante esse pleito eleitoral. Muito importante esse momento democrático que nós vivenciamos recentemente em São Gabriel. Minha saudação muito especial à doutora Ana Paula, doutor Cristiano, nossos advogados, pessoas que acompanham diuturnamente a nossa busca incessante por justiça e ética na política. Minha saudação à imprensa aqui presente, aos presidentes de partidos, vereadores eleitos e reeleitos. Minha saudação muito especial à nossa comunidade de São Gabriel, que através das redes sociais, do Instagram, do Facebook, acompanham essa live, que é uma oportunidade muito especial de nós colocarmos com muita transparência o que vem ocorrendo ao longo, de todo esse processo que nós estamos vivenciando após o período eleitoral. A importância dessa live é coletiva. Nós estamos aqui tratando com muita transparência algo que para nós é muito importante, que é a democracia. Nós não estamos aqui contestando urnas eletrônicas, contestando a vontade popular. Não, isso também, logicamente, que é preciso que se verbalize, não é um mimimi e um inconformismo de quem perdeu a eleição. Isso é algo que nós precisamos falar, porque nós precisamos restaurar a ética na política. Nós temos esse dever como cidadãos. E é por isso que nós estamos aqui, para poder dar à comunidade a oportunidade de saber o que está acontecendo do ponto de vista jurídico. A comunidade que nos cobra isso e que através dessa mesma comunidade, porque essa live é sim um produto de denúncias, queixas, questionamentos que a comunidade trouxe até nós depois deste pleito eleitoral. A comunidade nos trouxe relatos importantes, relatos que passaram por uma análise jurídica muito apurada e muito responsável, e nós, através dos mecanismos jurídicos, tomamos as nossas providências nessa esfera judicial e processual eleitoral. Então, é preciso que isso fique muito claro, porque nós nos deparamos com muitas narrativas de que estão chorando o resultado, a eleição acabou no dia 6 de outubro. Sim, a eleição acabou no dia 6 de outubro, mas nós temos os desdobramentos dessa eleição. E o que nos leva a fazer essa live é falar sobre o caminho que levou algumas pessoas, a se dirigirem até a urna eletrônica e que, por muitas vezes, a captação do voto foi feita de forma ilícita e por isso que existem os processos judiciais. Nós respeitamos as instituições, respeitamos a democracia, respeitamos o Poder Judiciário, o Ministério Público Eleitoral, que inclusive
O Poder Judiciário já está atuando, obviamente, né, na análise desses processos. 2 desses processos judiciais em andamento já tiveram audiências, inclusive, com oitiva de testemunhas, outro está em produção de provas, outros estão em fase de análise inicial. Enfim, é preciso que a gente fale sobre esse assunto, que a gente quebre esse tabu, porque muitas pessoas sabem realmente o que aconteceu na eleição de São Gabriel e não tem, né, voz para falar ou para explicar aquilo que nós, né, precisamos dizer, e não nos falta essa coragem de vir aqui a público através da imprensa, através das redes sociais, através do nosso mecanismo de sempre ter muita transparência para falar com a comunidade, de vir aqui poder explicar o que está em andamento para que o povo saiba o que está acontecendo. Não raro que todos nós que somos envolvidos com a luta política não sejamos interpelados na rua. Olha, o que está acontecendo? Tu viu que aconteceu tal coisa? Vai ficar por isso mesmo? Então a gente deve essa resposta para a comunidade. Nós não podemos perder essa nossa representatividade, esse nosso poder de dar voz para as pessoas, e é por isso que essa live está sendo realizada. Então, ela trata do cenário político e jurídico das eleições de 2024 aqui em São Gabriel, e nós vamos falar um pouquinho, pode passar, Isadora, por favor, sobre os processos judiciais em andamento. Dentro desses processos judiciais que estão andando, nós identificamos, do ponto de vista jurídico, alguns padrões de semelhança entre todos os casos que estão sendo abordados e analisados pela Justiça. O primeiro deles, uma recorrente violação à lei de improbidade administrativa. E, para quem não sabe, é o uso de bens e a determinação de que servidores municipais utilizassem recursos do município em benefício pessoal e eleitoral, o que configura os atos de improbidade administrativa. O segundo padrão identificado é o abuso de poder político e econômico. O que é o poder político? O abuso do poder político, ele tem relação com a liberdade do voto. Ou seja, o detentor do poder, a pessoa que detém a máquina pública, ela se vale da sua posição para influenciar o voto do eleitor. Ou seja, a autoridade dessa pessoa é exercida em detrimento da liberdade da escolha de quem vota. Ou seja, quem detém o poder político e o poder público utiliza dessa autoridade para fazer com que pessoas escolham o seu projeto político, através de alguma oferta de vantagem, através de algum mecanismo de utilização da administração pública. Poder econômico, utilização excessiva antes ou durante a campanha de recursos financeiros ou patrimoniais que busquem beneficiar candidata ou candidato. É o que chamamos de compra de voto. E isso é um relato importante e é um dos padrões que nós mais identificamos dentro desses processos eleitorais que nós estamos trabalhando. Também a questão da violação ao artigo 73 da Lei das Eleições, que diz que são proibidos aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas: ceder, usar em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e, no nosso caso aqui, dos municípios. Outro padrão é o desvio de finalidade e moralidade administrativa, ferindo o artigo 37 da Constituição Federal. Nosso artigo 37 ele é muito claro que a administração pública deve ser desempenhada observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o descumprimento desses princípios constitucionais que garantem a transparência e um processo administrativo limpo, eles podem resultar em improbidade administrativa. E improbidade administrativa ocasiona suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário, enfim. Pode passar. Vantagem indevida e desproporcional sobre a candidatura adversária em violação ao princípio da isonomia eleitoral. Isso é a utilização da máquina pública ao extremo, um favorecimento que só é possível realizar através do uso de bens pertencentes à administração pública. Nada mais é do que a máquina pública trabalhando para um determinado candidato. Isso não pode, isso é vedado. Captação ilícita de sufrágio. O que é isso? É a corrupção eleitoral. É aquilo que nós identificamos majoritariamente dentro dos casos que a gente está abordando. Pode ser resumido como ato de compra de votos, oferecimento de vantagens, distribuição de cestas básicas, ofertas de dinheiro e etc.
Isso é captação ilícita de sufrágio. Então, processos judiciais eleitorais em andamento. O que nós temos em andamento? 11 processos já ajuizados, que são as AIJs, Ações de Investigação Judicial Eleitoral. Um deles está concluso para sentença, ou seja, poderá sair uma sentença a qualquer momento. O outro está em fase de produção de provas. O que é essa fase? Nós estamos solicitando depoimentos de algumas pessoas, já teve audiência deste primeiro processo e deste aqui também já teve audiência, e nós estamos solicitando um complemento nas provas que estão sendo colhidas. É preciso que se abra um parêntese, antes que, como eu disse lá no início, que as narrativas surjam, que é mimimi de quem perdeu a eleição, que a gente possa abrir um parêntese que esses 2 processos, eles foram ajuizados antes das eleições. Antes de que a gente soubesse o resultado das urnas, esses processos já estavam ajuizados. Ou seja, dentro de todo o andamento das eleições, nós já vínhamos alertando o Poder Judiciário, o Ministério Público, de que algumas condutas estavam sendo praticadas e que essas condutas, no nosso entendimento, seriam condutas criminosas e que poderiam comprometer o processo eleitoral, poderiam comprometer o resultado das urnas. Então é importante que se diga isso, né, que a gente registre que antes das eleições nós já estávamos fazendo este alerta com provas concretas de que algumas questões, alguns comportamentos, algumas maneiras de agir poderiam comprometer o resultado das urnas. Outros 9 processos estão em fase inicial, já estão tramitando, mas em fase inicial de análise por parte do Poder Judiciário, e nós temos dezenas, talvez até centenas de casos sendo analisados, que são casos que chegam quase que diariamente para nós, relatos importantes, relatos bem impactantes sobre questões que envolvem a captação ilícita do voto, ou seja, o caminho que levou o eleitor a chegar até a urna e depositar o seu voto em determinado candidato, né, nas eleições de 2024. Quais são as provas que nós temos e que compõem os processos? Isso é muito importante que se diga, porque nós não estamos aqui falando algo que nós não podemos comprovar. Nós estamos aqui, tomamos a decisão de realizar essa live justamente porque nós temos embasamento de tudo que nós estamos falando. Nós temos comprovações, vídeos, áudios, prints de grupos e conversas particulares de WhatsApp, fotografias, documentos, atas notariais, que são documentos sendo feitos pelo tabelionato para dar fé pública a determinadas situações, depoimentos registrados em cartório, pessoas que foram até o cartório, registraram os seus depoimentos, registraram os ocorridos, e também nós temos materiais recebidos por essas pessoas, algumas que receberam objetos, mercadorias, em troca de voto, mantiveram esses materiais em sua posse, guardados para que possam ser futuramente, se necessário, periciados, enfim, para que possa ser comprovada a origem desses materiais. Pode passar. Processo número 1. Eu gostaria de dizer que nós vamos preservar o nome das pessoas, os números dos processos, eu tenho a numeração aqui, os processos eles são de consulta pública, mas nós iremos preservar em virtude da produção de provas, que vai acontecer em muitos deles ainda, né? Preservar essas pessoas que foram denunciantes desses casos, porque a gente entende, por uma questão de segurança dessas pessoas e também de respeito a elas, né? A gente sabe a extensão que poderá ter essa transmissão ao vivo, essa live, então a nossa conduta conjunta foi de preservar o número do processo e as pessoas envolvidas. Porém, né, os processos eles são de consulta pública, basta uma busca no site do Tribunal Regional Eleitoral que poderão, né, ser vistos e comprovados. Bom, processo número 1, fato. Suposta utilização de veículo oficial para recolhimento de materiais de campanha em via pública. Quais são as provas que a gente tem? Vídeo e o depoimento em audiência. Este é o processo que está concluso para a sentença. Este processo poderá ter uma sentença judicial a qualquer momento. O processo número 2, veículo da prefeitura supostamente entregando material de construção em casa com placa do candidato. O que nós temos? Vídeo e depoimento de quem fez esse vídeo. Esse é o segundo processo
é o processo que está em análise de produção de provas, de novas provas, porque já teve audiência, inclusive, com a minha presença, a presença da chapa adversária, testemunhas que foram ouvidas, então esse processo está, assim como o primeiro, bem adiantado. Processo número 3, advogados que possuem cargo em comissão na prefeitura e que esses cargos são impedem esses profissionais de advogar de forma privada, ou seja, particular, supostamente atuando na campanha eleitoral. Né? Então, nós temos documentos diversos que comprovam, inclusive um dos casos com falsidade documental. Um caso bastante grave e que vai ser, obviamente, apurado pela Justiça Eleitoral. Processo número 4. Servidora CC, cargo em comissão da Secretaria de Assistência Social, supostamente entregando cesta básica em uma casa no período noturno, à noite. Nós temos o depoimento registrado em cartório de quem recebeu essa cesta básica e todos os alimentos, ou parte deles, os alimentos recebidos neste período. Então, isso é um fato bastante relevante e é um dos padrões que nós mais identificamos, né, dentro de tudo que a gente falou, que é a captação ilícita do voto. É quando o próprio sistema não proporciona melhores condições de vida para as pessoas, porque acaba, dentro do período eleitoral, prestando alguma ajuda em troca do voto, que a gente considera algo muito triste na realidade que nós vivemos, porque isso tira a dignidade das pessoas para, no período eleitoral, poder atribuir preço a algo que não tem valor, que é o nosso voto, a nossa escolha. Processo número 5. Suposto recebimento e distribuição sistemática de cestas básicas. E para esse processo nós temos prints de diálogos entre pessoas em um grupo de WhatsApp. E nós sabemos que as tecnologias, elas estão aí, as pessoas se comunicam em grupos de WhatsApp, acabam contando, né? Alguém tira um print e envia, isso são coisas que precisam ser investigadas e entram naquele padrão que eu falei anteriormente, da questão da dignidade das pessoas, né? É o sistema privar o acesso a algo que deveria ser básico e de comum acesso para lá no período eleitoral trocar essa ajuda pelo voto. Processo número 6, tentativa de compra de voto por suposto familiar de candidato no dia da eleição. Isso é uma conduta bastante recorrente, porque nós entendemos que no dia 6 de outubro, no domingo, tiveram muitas condutas duvidosas, muitas condutas foram empreendidas e que precisam de investigação, e essa é uma delas. E nós temos um vídeo com depoimento pessoal da pessoa assediada, e tudo isso, gente, esses vídeos, depoimentos, tudo com requinte de detalhes e comprovações, né? Endereço, horário, tudo comprovado. Processo número 7, suposta utilização de veículos oficiais do município, da Secretaria da Saúde, para transporte de eleitores de outros municípios. Esse caso é um caso que nós recebemos uma denúncia anônima, que essa pessoa nos encaminhou o diário de bordo desses veículos, com as placas dos veículos e os prints de WhatsApp. Então é um caso bastante que gera uma repulsa na gente, porque a gente sabe o quanto muitas pessoas precisam utilizar os serviços de saúde e de veículos de saúde para fins, né, de tratamento médico, e, no entanto, a gente se depara com o caso de uma suposta utilização de veículo para fins eleitorais. Veículo oficial do município, Secretaria da Saúde, se deslocando para levar eleitores em outros municípios. Processo número 8, relato de um suposto pagamento em dinheiro no dia da eleição em troca de voto. Né? Isso é aquele padrão que eu falei para vocês do dia da eleição. E nós temos áudio de WhatsApp que comprovam, né, essas narrativas. Lembrando que esses áudios de WhatsApp, esses prints de WhatsApp, vídeos, enfim, tudo isso passa por um processo de ata notarial, que eu disse lá no início, que é aquele documento expedido pelo tabelionato, que garante, né, a autenticidade desses vídeos, desses áudios, desses prints, garante a fonte de onde eles saíram e garante que sejam documentos que podem ser periciados e a sua autenticidade comprovada. Processo número 9, relato de entrega de materiais de construção, supostamente em troca de voto, em veículo oficial do município, seria uma caçamba, se não me engano, da Secretaria de Obras. Então nós temos vídeos dessa entrega e temos vídeos posteriores em que alguns candidatos se dirigem até esse local. Ou seja, esse veículo entrega o material e no outro dia esses candidatos vão até o local para possivelmente reforçar o apoio político em troca da entrega desse material.
Processo número 10, uma fiscal que atuava também como mesária ao mesmo tempo. No dia da eleição ela era fiscal e mesária na escola Telmo Borba de Menezes. Nós temos foto e ata da sessão eleitoral. Esse caso é um caso que particularmente foi testemunhado por mim e pelo Evandro no dia das eleições. Imediatamente, a hora que nós tomamos conhecimento desse fato, nós chamamos a presidente de mesa para lavrar uma ata, falando, narrando, né, porque é proibido que uma pessoa atue como fiscal e como mesária com os dois crachás ao mesmo tempo no dia da eleição numa escola do município. Processo... Pode passar, Isadora, por favor. Processo número 11. Um fiscal, no dia da eleição, obviamente, né, que exerce cargo em comissão na prefeitura, é um CC, circulava supostamente com uma roupa padronizada, porque os fiscais naquele dia estavam com vestimenta padronizado, que é vedado por lei, portando material de campanha, portando as colinhas, aquelas colinhas para o eleitor votar, o que é proibido portar no dia da eleição, né? E agrediu uma eleitora da nossa chapa. Então, isso nós temos vídeo. Esse processo não é um processo só eleitoral, ele também entra na esfera de danos morais, né? Essa nossa eleitora está tomando providências na esfera de dano moral, enfim, indenizatório. Casos em análise, aguardando protocolo. Bom, como eu havia dito, além dos casos já em andamento, que já tiveram audiência, além dos outros casos que já estão sendo analisados pela Justiça, nós temos dezenas, e eu acredito que quase uma centena de relatos de supostas compras de voto, utilização de veículos oficiais e de servidores para fins eleitorais, além da utilização de dados da administração pública para fins eleitorais. Então, esses casos, eles estão em análise, né? As demandas judiciais, elas pedem que nós tenhamos muita responsabilidade ao ajuizar um processo, não é por qualquer motivo que nós estaremos ajuizando os processos. Nós verificamos as provas, nós conversamos com as pessoas que chegam até nós, né, para que elas consigam comprovar o que estão dizendo. Como eu disse, este momento que nós estamos vivendo hoje, essa transmissão ao vivo, essa live que nós estamos fazendo, ela é produto de denúncias que chegaram da comunidade para nós, depois das eleições. Então, nós temos todo esse cuidado, né, a nossa equipe jurídica tem todo esse cuidado de analisar todos os casos, um a um, para ver o embasamento jurídico e, então, poder ajuizar os processos necessários. Então, a questão da compra de voto é uma questão bastante recorrente nesses padrões que nós identificamos, né? Inclusive, nós não teremos cerimônia alguma em solicitar para a Justiça, em algum momento, se necessário, quebra de sigilo bancário de alguém, né, que a gente possa verificar se houve alguma movimentação financeira atípica, né? Nós não nos furtaremos de fazer isso, se for necessário. E aqui, algumas reflexões, né? A captação ilícita de sufrágio é uma das formas mais insidiosas de corrupção eleitoral, pois ela afeta diretamente a vontade livre e consciente do eleitor, substituindo por promessas ou vantagens indevidas, né? Então, o uso da máquina pública, a captação ilícita do voto, ela não pode ocorrer dentro do processo democrático, porque ela torna a vontade popular algo que se possa atribuir um preço, né? Isso não é o correto. A defesa dos princípios do direito eleitoral, especialmente o da igualdade de oportunidades, visa garantir que os eleitores possam tomar as suas decisões com base em convicções políticas e não em promessas de vantagens ou benefícios indevidos. A eleição ela deve ser um processo equilibrado, onde nenhum candidato possa se valer de recursos públicos ou privados de forma desproporcional para manipular a vontade do eleitorado. Então, essa live é de esclarecimento, né? Essa live é de reflexões também, né? E de uma satisfação para a comunidade de São Gabriel, não só, Evandro, para os 15.425 gabrielenses que depositaram o seu voto de confiança nas nossas propostas, mas para toda a população. Porque as pessoas elas precisam saber o que está acontecendo. E por muitas vezes, em eleições passadas, todo mundo sabia, mas acontece, fica por isso mesmo, vamos deixar assim. Não, nós não vamos deixar assim. Por quê? Porque nós temos um Estado democrático de direito que nos permite nos resguardarmos da atuação judicial para reparar erros e corrigir essas questões que são, sobretudo, questões éticas, que são questões que
podem ter comprometido o processo eleitoral, que são questões que podem ter comprometido a livre escolha da população de São Gabriel. Então, essa live é um esclarecimento e uma satisfação para a mesma comunidade que nos trouxe esses casos para que a gente pudesse tomar posicionamentos jurídicos. Enfim, como eu disse, nós tomamos a decisão de preservar as fontes, preservar as pessoas denunciantes, preservar a numeração dos processos, mas os processos eles são todos públicos e de livre acesso dentro do site do Tribunal Regional Eleitoral. Não é mimimi de derrota, não é, né, porque as narrativas elas estão sendo criadas, né? É uma questão de reparação de danos causados à democracia em São Gabriel. Então, por enquanto, seria isso. E nós ficamos à disposição para questionamentos. Feita a explanação pela vereadora Malu Bragança, estamos à disposição para os questionamentos que se fizerem necessários. Malu, Sim. como é que ficou a situação daquelas averiguações por parte da Polícia Federal? A Polícia Federal, ela é a responsável pela investigação de todos os crimes relacionados a questões eleitorais e está investigando as demandas que chegam até ela. Lembrando que todos os processos ajuizados, eles, antes de serem ajuizados, tiveram um boletim de ocorrência efetuado, que foi encaminhado, alguns diretamente à Polícia Federal, outros registrados na Polícia Civil e posteriormente encaminhados à Polícia Federal. Então as investigações estão sendo feitas, estão em andamento. O encaminhamento dele é mesmo para a Justiça Estadual ou é para a Justiça Federal? A Polícia Federal investiga e encaminha a sua investigação para o Ministério Público Eleitoral, que depois toma providências e encaminha para a Justiça Eleitoral. Malu, eu tenho uma dúvida assim, ó. O que acontece com as questões por exemplo, se tiver uma sentença, né, dependendo da sentença, o que pode acarretar uma nova eleição, o prefeito eleito não será como é que é? Diplomado. O que pode causar? Porque, né, eu sou professora, então essa parte jurídica eu gostaria de... Eu vou passar essa resposta do questionamento ao doutor Cristiano e à doutora Ana Paula, que com termos técnicos poderão explicar melhor. Obrigada. A consequência dessas condutas, a consequência legal dessas condutas é cassação ou no registro de candidatura ou do diploma, né, do candidato, a inelegibilidade por 8 anos, né, e também outras situações, tipo multa, aí depende da conduta, mas a básica é essa, né? E com relação em razão de futura condenação, se houver, aí nós vamos ter nova eleição. Os dois primeiros anos, nova eleição. Se ocorrer alguma condenação, é possível cassação. Nos 2 últimos anos, o presidente da Câmara ocupa um cargo de prefeito até o final do ano. Então, assim, ó, ele, por exemplo, assim, ó, o prefeito, né, que foi eleito, ele poderá ser diplomado, assumir, mas os processos continuam. Ele é passível de condenação. Tem essas várias possibilidades. E aí, no momento que caça chapa ou caça somente a figura do prefeito? Aí vai depender da sentença, como o juiz detalhar ali os critérios e as fundamentações. Né? Isso. O pedido foi para a chapa. Isso. Pra chapa. Isso. Vereadora, Pois não. uma pergunta aqui, ó, em relação às denúncias. Eu entendo as partes que a senhora diz aqui que não pode divulgar, ele está denunciando para preservar a identidade. Mas tem algumas denúncias, assim, por exemplo, aqui, ó, cita um vídeo do ACC da Secretaria de Assistência Social entregando lanche. Não é Por vídeo. que esse vídeo não é mostrado? E não fala aí, né? Não é vídeo. Não é vídeo? Não, esse não é vídeo. Não. Esse é um depoimento registrado em cartório Ah, pela pessoa que recebeu os alimentos. eu vi também que era interessante, que daí é a minha opinião como jornalista, Sim. que eu, para me divulgar, teria que ter um embasamento legal para eu botar. Então, eu acho que eu tinha visto outro aqui também que falava em vídeo, agora já estou na dúvida se eu coloquei errado, ou que tinha um vídeo também que mostra caminhão, veículo entregando. Isso, esse tem então, se vídeo. existe um vídeo que mostra um veículo da prefeitura oficial entregando, por que esse vídeo não é mostrado até para dar embasamento no que você está falando? Esse vídeo está dentro do processo.
Mas eu digo que só está levando uma informação para a comunidade. Sim. Está sendo transmitido ao vivo. Se tem um vídeo, minha opinião, não seria melhor colocar esse vídeo para mostrar que existe realmente um embasamento e que existe provas? Porque assim, para mim, para divulgar no jornal, eu teria que ter um embasamento. Eu teria que ter, Claro. o que eu estou divulgando realmente é aquilo. Só tem um vídeo. Por que esse vídeo não aparece aí? Esse vídeo consta dentro do processo e nós tivemos esse entendimento jurídico de preservar, porque se houve toda uma movimentação para a captação ilícita do voto, imagino que não acarretaria de movimentação contra essas pessoas que denunciaram. Não, daí no caso só não estaria mostrando a pessoa que não estaria bem. Mas se eu mostrar o vídeo, vão na hora saber que casa é e que pessoa está envolvida. Isso preservaria a questão do próprio processo judicial poder ter um desfecho justo, né? Porque se para captar o voto houve toda essa movimentação, imagina para coagir testemunhas, apagar as provas, né? Então a gente prejudicaria o andamento do processo divulgando a prova, porque pode colocar em jogo que essa prova vai, né, pode ser contaminada, exatamente, esse termo jurídico. Não, só para esclarecer. Claro. Eu acredito. A questão de jornalismo seria mais interessante. Sim. Mais questão de estratégia jurídica. Uma estratégia jurídica de preservação das pessoas envolvidas para que elas não sejam alvo de novas, né, investidas para que possam deixar de denunciar ou algo do tipo. Certo. Vereadora e candidata Malu, todos os presentes, bom dia. Bom dia. Acredito que seja a primeira vez que ações vultuosas nesse tipo de esfera, né, para que se faça, digamos assim, ó, que se cumpra as leis, estão acontecendo aqui no município nesse instante. Em caso de mais eleitores terem provas, ainda podem ser feitas novas denúncias, claro, se incorporando as já existentes? Claro, o prazo ainda está, né, em aberto, ainda podem ser protocoladas novas ações junto à Justiça Eleitoral, e fica esse alerta, né, também nessa oportunidade, muitas pessoas nos procuraram e muitas ainda poderão nos procurar para fazer as suas denúncias, porque nós iremos analisar caso a caso, como eu disse, nós não teremos a irresponsabilidade de ajuizar qualquer tipo de processo por qualquer motivo. A gente busca checar com as fontes, pegar as comprovações, para que a gente não faça uma movimentação da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, em torno de algo que possa, lá adiante, resultar em uma falta de fundamentação. Então, nós temos todo esse cuidado e essa responsabilidade. Então, se as pessoas ainda tiverem denúncias, ainda tiverem relatos, podem nos procurar, que nós iremos analisar, e se tiver embasamento jurídico, embasamento comprobatório, serão ajuizadas as ações, com certeza, porque ainda estamos no prazo para isso. Até porque estamos tendo casos de municípios que estão com ações em andamento, como, por exemplo, o Bossoroca e Arroio do Sal. Inclusive, essas notícias geraram até um certo desdém de pessoas, e a gente vai falar aqui, de pessoas que acreditam que não dá nada, mas se a justiça está trabalhando, ela tem que ser provocada, e é o que está acontecendo. Exatamente, Marcelo. É importante que a gente diga que não é um caso isolado de São Gabriel. Muito pelo contrário, né, muitos municípios existem investigações, ações propostas, inclusive pelo Ministério Público, pedindo cassação, nova eleição, pedindo, né, N consequências jurídicas. Então não é uma prerrogativa só de São Gabriel esses ocorridos. Isso está acontecendo em vários municípios. Basta um clique ali que a gente possa ver município, se não me engano, município de Mata, aqui perto teve, né, uma situação, Bossoroca também, uma ação proposta pelo Ministério Público, fora outras investigações que estão em andamento e que ainda não foram divulgadas, enfim. Então, a gente não está fazendo algo extraordinário e que queira enquadrar só um ocorrido em São Gabriel, não. Nós estamos abordando os casos de São Gabriel, obviamente, porque é o nosso município, é aqui, né, que as coisas aconteceram dentro dessa disputa que nós participamos, e até para que não fique aquela sensação de impunidade, porque, como eu disse no início da entrevista, por muitas e muitas eleições, pairaram dúvidas e as pessoas acabaram ficando em silêncio. Inclusive, em eleições seguintes, se juntaram com quem praticou essas condutas contra as suas próprias candidaturas. Então, acho que não nos falta essa coragem e essa transparência de tornar público esses assuntos e de dizer que sim, nós iremos buscar a esfera judicial para as reparações. Nós não queremos tomar o poder no tapetão de ninguém, nós não temos essa sede de poder e nós não pagamos qualquer preço pelo poder. Nós queremos que a vontade popular ela seja respeitada, sim, mas que os caminhos que levam os eleitores até as urnas sejam limpos e dentro da ética.
É isso que precisa ser estabelecido, até para que sirva de exemplo, até para que, né, mecanismos de controle, de fiscalização maiores por parte da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, eles possam ser efetivados, porque isso, a democracia, ela precisa que a vontade popular ela seja exercida pela convicção das pessoas e não pelo preço atribuído a essas convicções, né? A quanto custa o poder, qual é o preço do poder? Nós entendemos que isso é algo sagrado e que as pessoas precisam ter o seu direito de escolha respeitado e que o sistema não pode atuar negando dignidade às pessoas para, na época da eleição, pagar a elas algo em troca do seu voto. Mais alguma pergunta? Eu quero falar. Pois não. Mas eu quero falar de ti, pela coragem de estar aqui hoje falando sobre o assunto. Nós conhecemos a história de São Gabriel e sabemos que essa prática é uma prática muito corriqueira, mas que sempre ficou, né? A gente sabia que era assim, que era assado, né? Compra camiseta, distribui cesta básica. Isso a gente sempre sabe, Manu, que sempre acontecia em campanhas eleitorais. Então, era de conhecimento porque as pessoas da própria comunidade... As pessoas da própria comunidade contam, falam, se expõem, dizem, foram lá em casa e fizeram isso comigo, e eu votei no fulano. Isso sempre aconteceu. Era público. E só que hoje é diferente. Vocês estão aqui falando para a comunidade do que está acontecendo e com provas. Eu sei das provas, eu conheço algumas. E eu posso falar tristemente, entendeu? Que isso aconteceu na nossa cidade. Mas também tem um lado bom, Malu e Evandro, que nós temos instituições fortes e nós acreditamos na Polícia Federal, nós acreditamos no Poder Judiciário, nós acreditamos no Ministério Público, e que com certeza, Malu e Evandro, a justiça será feita. Nós não queremos, com certeza, e nós sabemos de ti, do Evandro, que ninguém que ganha nada no tapetão. Mas também nós queremos justiça. Parabéns aos dois pela força, pela coragem de estar aqui nessa manhã. Obrigada, Sandra. Obrigada. Como eu havia dito, agradeço, Sandra, as tuas palavras, e a tua experiência política pode comprovar e validar tudo que tu disseste aqui. E como por muito tempo essas condutas ficaram veladas, né? E graças a, muitas vezes, as tecnologias que nós temos hoje, todo mundo tem um celular que grava um vídeo, né? Os aplicativos de mensagens instantâneas como o WhatsApp, que gravam áudios na hora, que permitem que a gente possa ter um print de uma conversa de um grupo de WhatsApp, enfim. Essas tecnologias, elas proporcionaram que a gente, né, aliada à competência jurídica da doutora Ana Paula, do doutor Cristiano, também do doutor Solano, que está com problema de saúde e não pôde estar aqui presente, mas as pessoas trazerem as denúncias para nós, a gente ter toda essa responsabilidade jurídica de apenas protocolar ações que têm esse embasamento, isso nos trazem uma segurança e uma certeza de que os tempos mudaram e que essas condutas, elas tendem, ao longo do tempo, né, muito embora as tentativas elas vão continuar, de compra de votos, de captação ilícita do voto, mas tendem a diminuir, porque é preciso que a gente passe por esse processo de entendimento de que a política ela precisa ser feita de forma ética, né? Porque senão as coisas elas não mudam, senão a nossa realidade ela não muda, né? No momento que a gente compra um espaço de poder, e o exercício dos mandatos ele acaba se tornando ilegítimo. E quando o exercício é ilegítimo, essas pessoas que exercem o poder, elas não têm a capacidade de lutar pela vontade popular e pelo que as pessoas precisam. Então, essa é a nossa intenção, de tornar público esses processos, como eu disse no início, respeitando as instituições, que inclusive já estão atuando, como o Poder Judiciário, enfim, que nós temos o maior respeito e confiança que essas instituições, dentro, né, das suas atribuições, farão melhor e trarão, né, a justiça para nossa comunidade de São Gabriel, que tanto clama por isso, e este é o grande motivo de nós estarmos aqui. Dar essa satisfação com muita transparência àquelas pessoas que tiveram a coragem também de nos denunciar esses casos e proporcionar que hoje a gente estivesse com processos ajuizados, com condutas comprovadas e à espera de que a justiça seja efetivada. Mais alguma pergunta? Só vou agradecer, Malu. Pois não. Pessoal,
Bom dia a todos, bom dia ao pessoal que nos assiste. Cumprimentar a imprensa aqui presente, os vereadores, presidentes de partido, cumprimentar a vereadora Malu, né, pela bela explanação, o nosso corpo jurídico presente também. E eu acho importante, pessoal, dar essa satisfação, né, Malu, para a comunidade, tantas pessoas aí, milhares de pessoas que confiaram, cidadãos, eleitores no nosso nome, que nos questionam no dia a dia, na rua, saber em que ponto está, em que pé está essa situação jurídica toda, e de forma muito objetiva foi explanado aqui o que tem protocolado, o que está por ser julgado, né? Então é uma satisfação para a comunidade de São Gabriel, não só para os nossos eleitores, né, Malu, mas quem votou na nossa chapa, que foram milhares de pessoas que confiaram em nós, mas é uma satisfação para a comunidade também, né, de forma muito clara, muito objetiva, e só te elogiar, te agradecer pelo convite, aos presentes também, dizer que fizemos sim uma campanha honesta, limpa, isso a gente tem a consciência muito tranquila, os presidentes de partido, quem nos acompanhou sabe disso, né, a forma como foi conduzida dentro de um caráter ético, dentro de uma honestidade que nos é peculiar. Então isso aí a comunidade de São Gabriel pode ter a certeza de que a nossa chapa foi uma chapa isenta de qualquer ilicitude e de qualquer irregularidade. Tá bem, pessoal? Muito obrigado, agradeço a atenção de todos aí, a quem está nos assistindo. Muito bem, Evandro. Muito bem. Então, nós já nos encaminhamos para o final, agradecemos a audiência de quem acompanhou nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, a quem está aqui presente, aos presidentes dos partidos que estiveram conosco, aos vereadores eleitos e reeleitos aqui presentes, aos nossos advogados, doutora Ana Paula, doutor Cristiano, né? Nós agradecemos imensamente por terem acompanhado este momento, né? Desejamos desejamos a todas as famílias de São Gabriel um excelente final de ano, junto com as suas famílias, né? E dizer que nós procuramos trazer com a maior transparência possível aquilo que a comunidade precisa saber, respeitando as instituições, respeitando a vontade popular, mas pedindo que haja ética no caminho de todos os gabrielenses que se dirigiram até as urnas no dia 6 de outubro. A eleição acabou dia 6, sim, acabou, mas os desdobramentos dessa eleição estão sendo analisados pela Justiça e esperamos que as decisões sejam justas e de acordo com o que pede o nosso Estado Democrático de Direito. Muito obrigado pela presença de todos. Foi bom, né? Obrigada. Pode finalizar. Encaminhando para o final dessa live, agradecemos a todos que estiveram acompanhando pelas redes sociais e aqui presentes, evidenciando também que a Malu, o Evandro, os advogados estão à disposição para dialogar sobre todo o material exposto sobre as eleições de 2024. Aproveitamos também a oportunidade para desejar um ótimo final de ano para todos os gabrielenses e o nosso desejo de um 2025 repleto de coisas boas e boas notícias, né? Muito bem. Muito obrigada. Obrigada.